A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Raabe, a não ser que ela era uma prostituta. No entanto, podemos aprender bastante sobre no que ela acreditava. E além disso, o que ela fazia com o que ela acreditava. As palavras de Raabe demonstravam o que ela tinha no seu coração. Quer uma prova disso? Ela disse assim, ó: "O Senhor deu esta terra a vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra." Uau! Olha essa afirmação que saiu dos lábios de Raabe, uma afirmação incrível, cheia de fé. Ela que tinha uma vida moralmente falida, a Bíblia não nos esconde isso. Ela era uma prostituta, ela vinha de uma cultura pagã. Além disso, ela era uma mulher que não tinha recebido bênçãos, não tinha recebido as promessas de Deus. Ela ouvia, ela conhecia os fatos do que Deus tinha feito para o povo de Israel. Diferente do povo que vinha provando da fidelidade do Senhor desde quando foi liberto do Egito, comendo maná todos os dias, vendo a boa mão do Senhor sobre eles, a Raabe, ela não tinha visto nenhum desses milagres, ela não tinha vivenciado nenhuma dessas promessas, mas mesmo assim, ela acreditava de todo o coração de que Deus podia realizar milagres. Ela acreditava nas promessas de Deus que seriam cumpridas na vida dos israelitas. Ela já tinha ouvido falar que aquela terra seria dada aos israelitas e ela acreditava nisso muito mais do que a maioria dos israelitas. Raabe é um modelo de fé para nós. Tem pelo menos 4 motivos para a gente usar Raabe como modelo de fé e eu vou te contar esses 4 motivos aqui agora. Motivo número 1, ela levou a palavra de Deus a sério. Ela sabia que havia uma promessa de que aquela terra seria dada aos israelitas e ela não duvidou. Ela levou essa palavra a sério. Ela confiou nisso. Ela sabia que Deus que abriu o Mar Vermelho, que o Deus que estava provendo tantas vitórias e milagres para o povo de Israel, iria sim fazer com que Israel conquistasse aquela terra. E essa confiança levou Raabe a arriscar a sua própria vida, a desafiar autoridades, a realmente confiar, né, que ela estava fazendo a coisa certa em guardar os espias na casa dela. Ela teve um enorme passo de fé. E você tem confiado nas palavras, nas promessas que tem na palavra de Deus para sua vida? Ou você tem duvidado de que Deus é capaz de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades, por exemplo? Quantas preciosas promessas nós temos na palavra. Nós estamos levando a palavra de Deus a sério? Estamos realmente confiando nesses preciosos ensinamentos e promessas que tem na palavra do Senhor? O segundo motivo, Raabe foi na contramão da maioria. Enquanto a maioria do povo de Jericó, dos moradores de Jericó, estavam se armando, se preparando para lutar contra Israel, para lutar contra o povo, né? Raabe se preparou para protegê-los. Ela acreditou que Deus ia fazer sobre a vida deles e ela estava disposta a virar as costas para tudo aquilo daquela cultura que ela vinha, para toda aquela cultura pagã que ela tinha, para a vida que ela levava. Ela estava disposta a deixar isso tudo para trás e realmente ir na contramão, fazer algo diferente de que todos estavam fazendo. E nós? Nós temos fé suficiente para isso? Temos fé suficiente para ir na contramão da maioria do mundo? Né? Nós temos, por exemplo, a maioria do mundo, as pessoas bebem cerveja e nós, as pessoas, quando você se converteu, você continua tendo, você tem essa força, você tem essa fé para ir na contramão do mundo, para deixar tudo isso para trás, para deixar aquelas roupas indecentes que talvez você usava para trás e agora você está indo na contramão, mas está todo mundo usando, mas está na moda. Nós temos que fazer como está lá em Romanos 12, renovar a nossa mente. Nós temos que ter um pensamento, transformar a nossa mente, não nos conformar com esse mundo. Hoje, infelizmente, nós vemos mulheres cristãs que estão tendo uma conduta
muito parecida com as mulheres do mundo, das mulheres que não conhecem a Jesus. Ei, como nós vamos fazer a diferença? Como nós vamos falar que Jesus é bom, que Jesus salva, cura, liberta e transforma, se nós não passamos, se nós não estamos dispostas a deixar isso tudo para trás, a andar na contramão da maioria, a ter um posicionamento realmente que está contrário ao que a maioria está dizendo, mas que está de acordo com a palavra de Deus. Raabe foi esse exemplo de fazer tudo diferente do que o povo dela estava fazendo para ouvir a voz de Deus, para obedecê-lo. Terceiro motivo, Raabe, ela creu em Deus e ela não ficou lá parada igual uma múmia, né? Ah, eu acredito em Deus e não fez nada. Não, a fé dela foi transformada em ação, em algo tangível. Ela realmente fez algo. Ela escondeu os espiões e depois ajudou esses espiões a escapar. Ela partiu para ação, gente. Ela não ficou parada com a fé dela. A fé não é a fé é movimento. A gente tem que agir. A gente tem que demonstrar a nossa fé. Né? Ela colocou a vida dela em risco. Raabe acreditava em Deus e por isso ela estava disposta a fazer tudo que pudesse para ajudar que o plano de Deus se cumprisse. Ela sabia que era plano de Deus conquistar aquela terra. Então ela falou, eu quero fazer parte desse plano. Eu quero me alistar nesse plano. Eu quero fazer parte desse propósito de Deus. E por isso que a gente está estudando esse livro que fala sobre uma mulher ser poderosa nas mãos de Deus, ela se tornou uma mulher poderosa nas mãos de Deus, que foi lembrada para sempre, por gerações. Até hoje a gente lembra da vida de Raabe, porque ela foi uma mulher ousada, ela foi uma mulher que ela estava disposta a agir. E você está aí paralisada, não está fazendo nada da sua vida? Vamos botar essa fé em ação, vamos agir, vamos fazer algo para a obra de Deus. Faça algo, tenha coragem, né? A Raabe, ela está lá na galeria dos heróis da fé, porque ela foi uma mulher que ela colocou a fé dela em ação. Ela acreditou e ela agiu com a sua fé, né? Ela transformou a fé dela em ações. O quarto passo, o quarto motivo para a gente ter aqui Raabe como um exemplo de uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Raabe confiou que Deus cuidaria dela. Ai, que delícia, gente. Ela não confiou a vida dela nas mãos de ninguém. Ela sabia que Deus ia guardar a casa dela, que ia guardar a vida dela. Somente assim, gente. Ela não acreditou que eram aqueles 2 espias que iam guardar a vida dela. Imagina, né? Os 2 espias iam conseguir defendê-la de todo um exército de Jericó? Do rei de Jericó? Não ia conseguir defender. Ela acreditou que era Deus que ia cuidar dela, que não eram aqueles espias, que não era o exército, era Deus que ia cuidar da vida dela. E ela confiou no Deus que eles serviam. Somente assim, gente, para ela conseguir ter a coragem para ir contra a fúria de um rei, para ir contra os exércitos, né, de Jericó. Somente realmente acreditando que Deus cuidava dela, queria fazer dela. Quando Raabe amarrou o cordão vermelho na sua janela, isso era uma prova tangível para que todo mundo visse que ela acreditava que Deus cuidaria dela. Né? Isso tem um significado tão grande. Ela sabia, olha só que interessante, ela sabia que ia ter uma invasão, ela teve uma informação privilegiada. Né? Aqueles israelitas falaram para ela, olha, quando Israel bota essa corda na janela, porque quando a gente entrar e invadir, a gente vai saber que não vai invadir a sua casa. Opa, ela tinha uma informação privilegiada de que ia realmente acontecer aquela invasão. E talvez a reação natural, sem fé, seria o quê? Eu vou cair fora dessa cidade, eu vou fugir dessa cidade, eu vou pegar minha casa, minha família, meus utensílios, o que eu conseguir acumular de bem aqui, e vou dar no pé, vou fugir. Mas não, ela não fez isso. Ela tinha muita fé, ela queria uma nova vida para ela, ela acreditava que era através do Deus de Israel que ela teria esse resgate, não só o resgate da sua vida física, mas o resgate do seu espírito, o resgate das suas emoções. E hoje ele está aqui, disponível para te resgatar também. Esse resgate que houve na vida de Raabe, ele está aqui, disponibilizando para você também, para resgatar toda a sua história, para mudar toda a sua experiência de vida, toda a sua história. Então, vamos derramar nossa confiança total em Deus, porque Ele é quem cuida de nós. E eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários 4 razões pelas quais Raabe é um modelo de fé para nós.
Deixa aqui nos comentários 4 razões que você enxerga na vida de Rabi, que ela pode ser um modelo para a sua vida. Aproveita, gente, compartilha, né? Se você está me assistindo no YouTube, compartilha esse vídeo, esse link nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha com as suas amigas. Se você está me assistindo no Instagram, marca as suas amigas aqui embaixo, que você acredita que essa mensagem também vai abençoar a vida delas, tá bom? Um beijo grande, Carolas, e até amanhã no nosso próximo devocional.